Estamos ao vivo, bora pessoal, vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula hoje da nossa maratona. E hoje eu vou ensinar você a se tornar extremamente relevante, muito mais relevante do que o seu maior concorrente. Ou seja, pega a maior empresa que é a sua concorrente, você vai se tornar mais relevante que essa empresa, tá bom? Então sejam bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês algumas estratégias de marketing digital focado em recrutamento e vendas, para reter pessoas e conseguir converter em vendas, em cadastro e etc. Então sejam bem-vindos, estamos aqui com muita gente, o pessoal tá chegando aqui, sejam bem-vindos, pessoal, vai colocando qual que é a sua cidade. Então, ó, Cristian Teixeira tá aqui, Eric Fernandes, Thaís Isabela, Gladys Jimenez, na espreita, show, buenas, buenas noches, é isso aí. FG Batera, maravilha, gente. Então, nós estamos fazendo uma maratona de 90 dias de marketing digital, recrutamento e vendas. A maratona está começando agora, essa live dessa maratona, essa aula dessa maratona de hoje, né? E a nossa maratona acontece todos os dias às 22 horas, tá? Geralmente eu tenho um bate-papo 1h da tarde com vocês aqui no Instagram, mas a nossa aula mesmo focada na maratona é às 22 horas. Então sejam bem-vindos, tá? Ó, pessoal aqui, ó, Cristiane de Porto Alegre, legal, seja bem-vinda, Cristiane. Coloca pra mim aí, pessoal, qual que é a cidade de vocês, tá? E hoje eu vou ensinar pra vocês como se tornar mais relevante que o seu principal concorrente, que o seu maior concorrente. Eu vou até escrever aqui, ó, como se tornar mais relevante que o seu maior concorrente. Pronto. Como se tornar mais relevante que o seu maior concorrente. Isso é o que vocês vão aprender hoje, então o pessoal tá chegando, já taca o dedo nesse like, nesse coraçãozinho aí, já envia essa live para 5 amigos pelo menos que querem aprender marketing digital, recrutamento e vendas. E lembrando que a nossa aula é 100% conteúdo, beleza? Então, sem enrolação, direto ao assunto. Ontem, inclusive, eu perguntei se vocês preferiam fazer com Flipchart e vocês falaram que preferem fazer por Flipchart, então eu vou fazer aqui com o meu Flipchart, beleza? E é isso aí, gente. O Diego perguntou como se tornar consistente em Instagram. Diego, essa que é a meta, cara. Essa que é a meta, se tornar consistente. O negócio é, primeiro, você tem que ver o Instagram como um trabalho, né? Então, por exemplo, eu fico horas e horas por dia aqui no Instagram, mas ele é um trabalho pra mim, ele faz parte das minhas atividades. Eu tenho aqui uma agenda, ó, só pra mostrar pra vocês, eu tenho aqui uma agenda de atividades que o meu controle de produtividade é aqui, ó, no papel, método Dona Mirna. E aí o que acontece? Eu tenho aqui uma agenda e eu coloco aqui todos os dias o que eu tenho que fazer. E aí eu vou fazendo um tiquezinho ali da lista de coisas. Então olha, só pra vocês verem o que eu fiz ontem, tá? Olha o que eu fiz ontem, tanto de coisa, um monte de coisa. Tem algumas coisas que eu não risquei aqui, mas eu fiz também, esqueci de riscar. E aí eu faço isso, então o que eu faço, Diego? Eu coloco as atividades do Instagram aqui também na lista. Então eu coloco assim, ó, todo dia. Vamos supor que amanhã é domingo, então eu vou colocar domingo, né? E eu faço isso todo dia. Então eu coloco domingo, aí eu coloco quantas postagens que eu vou fazer. Geralmente eu faço 7 postagens por dia. É muito, tá? Eu tô testando, tô fazendo várias coisas e eu testo um monte de abordagem, vejo se você tem curtida, comentário, engajamento, etc. Eu testo muita coisa. Mas faz uma postagem por dia que seja, ou 2, 3. Eu recomendo fazer pelo menos de 1 a 3 por dia, tá? E aí o seguinte, o que você faz? Coloca na sua agenda. Então eu vou fazer 3 postagens no Instagram, 3 postagens. E aí você vai colocar postagem 1, o que vai ser? Postagem 2, o que vai ser? Postagem 3, coloca os horários e aí você pode colocar o celular para despertar. Por exemplo, e aí eu coloco responder stories, uma coisa que eu tô falhando ainda, que é o que? Responder pergunta dos stories. Então amanhã eu vou tirar um horário para responder pergunta dos stories. É uma falha que eu tô tendo, porque eu tô colocando muitas atividades para fazer. Então já identifiquei isso. E aí o seguinte, eu coloco lá, responder pergunta dos stories, postagem 1 tal hora, postagem 2 tal hora, postagem 3 tal hora, e aí eu vou postando, eu vou fazendo os comentários, tá? Os comentários não, as postagens. E aí, é isso, então não tem muito segredo. O negócio eu coloco como uma lista de tarefa. Então faz parte da minha tarefa, do dia, faz parte do meu negócio.
E é isso que vocês precisam entender, gente. Instagram não é algo a mais. Muita gente encara o Instagram como uma mídia a mais, complementar. Não, o Instagram é a mídia do seu negócio. E não só o Instagram, principalmente o Instagram, mas não só, né? As mídias sociais como um todo. O Instagram ele é bom ainda porque ele tem o algoritmo ele consegue priorizar ainda o orgânico, ele ainda funciona o orgânico. Eu falo ainda porque ele vai deixar de funcionar em breve, mas pelo menos a tendência é pelo menos diminuir, né, a entrega orgânica. Então o Instagram ele é muito bom para isso, mas por exemplo, para anúncio, o Facebook ele é melhor que o Instagram, por incrível que pareça. O Facebook ele tem uma taxa de entrega muito forte e para mim o Facebook ele vende muito mais. A plataforma que mais gera negócio para mim hoje é o Facebook. Então eu trabalho no Instagram porque eu sei que a audiência aqui é mais qualificada, eu sei que a audiência aqui, o orgânico aqui funciona muito mais forte, né, que é você entregar sem ficar fazendo anúncio. Porém, e o relacionamento do Instagram é muito melhor. Por exemplo, lá no Facebook eu não respondo inbox. Eu tenho muita gente já lá e tudo, não responde inbox, não tem nem como. Agora aqui no Instagram não, no Instagram eu respondo todo mundo inbox. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo individualmente, tá? Então, Diego, só respondendo sua dúvida, eu coloco como item mesmo do dia. Então, ó, 3 postagens. Qual que é a postagem, o horário e tudo, né? Detalhe, como eu tô fazendo 2 lives por dia, né? Uma hora da tarde, 13 horas e outra 22 horas, né? A 22 horas é a nossa live oficial aqui agora, a nossa live oficial da maratona. O que eu faço? Essas lives eu salvo, então eu subo para o IGTV. Essa subida para o IGTV conta como uma postagem. Então se eu tenho pelo menos uma live por dia sobre um assunto específico e no outro dia eu subo essa gravação para o IGTV, automaticamente eu já tenho 30 postagens garantidas no mês. Por quê? O IGTV ele gera uma prévia, ele entrega até muito melhor do que o videozinho de 1 minuto normal no Instagram e ele gera audiência qualificada. Por quê? Quem assiste as minhas aulas de 1 hora lá no IGTV são pessoas extremamente interessadas. E como eu sempre falo, vocês precisam o quê? Focar em pessoas interessadas e não focar em número. Então, essas são algumas sacadas, viu, Diego? Para você conseguir manter consistência, né? Para você manter consistência é igual você fazer exercício físico. Você tem que colocar na sua agenda ali que é um hábito. Tá? Tem que colocar na agenda que é um ritual. E aí você tem que fazer. Então hoje, por exemplo, eu às vezes perco negócio, porque eu poderia ficar fazendo fechamento de venda, fazer parceria, fazer relacionamento de outras maneiras, networking, etc. Às vezes eu perco negócio para ficar gravando vídeo, né? Hoje eu passei o dia todo gravando vídeo, treinamento, gravando conteúdo, né, para aluno, e às vezes eu tenho que priorizar para ter conteúdo atualizado aqui pra vocês. Por isso que eu tô falando, gente, valoriza a maratona, porque eu tô fazendo realmente conteúdo muito bom pra vocês. Beleza? Show de bola? Então estamos aqui com o pessoal que tá chegando agora ao vivo. Samara, Cícero, Gilson Ferrari, Paola, Wirlen, Aécio, Segulo, TH, Leverage, Jeane, que mais? Fábio tá aqui com a gente, Everton, Severino, Anderson, Make, Zosinete. Quanta gente num sabadão, 10 horas da noite, o pessoal tá animado. Então, gente, ó, seguinte, vamos lá. O assunto da postagem 2 ou 3 tem que ser continuação da postagem 1? Boa pergunta, Cristiane. Não tem nada a ver, tá? Você pode postar o que você quiser, a hora que você quiser. Inclusive, gente, quais são os horários de postagem? E depois eu vou fazer uma live só sobre isso, tá? Mas quais são os horários de postagem que eu recomendo? Logo de manhã, na hora do almoço e à noite, não tem muito segredo. Mas outra coisa, Erickson, não postei de manhã, posta a hora que dá pra você postar. O importante é a postagem entrar. E, por exemplo, ontem eu falei pra vocês aqui que eu tava pensando em fazer uma ação, um mecanismo para ajudar o engajamento de todos vocês. Eu ainda tô testando o método que eu pensei. Por quê? De ontem para hoje eu testei algumas coisas, analisei algumas métricas e eu vi que não era bem assim um mecanismo que eu estava pensando, ou seja, não ia dar tanto resultado para todo mundo. E aí eu vi inclusive que o Instagram ele é foda, o Instagram ele identifica todo hackzinho, toda forma diferente, forçada de engajamento, ele identifica. Então o que eu fiz? Eu tô testando no meu perfil inclusive.
né? E não é ferramenta, não é nada, é estratégia. Então o que eu fiz? Eu tô amadurecendo isso, e aí quando ele estiver no ponto eu vou avisar vocês aqui, tá? Então quem não sabe, ontem eu falei que eu tenho um mecanismo, uma estratégia para ajudar o Instagram de vocês a aumentar engajamento. E eu tenho, só que como eu tô falando, não vou lançar nada agora porque eu tô ainda validando, testando e vendo se realmente vai ser bom, né? Eu tô testando aqui no meu Instagram. Não é ferramenta, não é automação, nada disso. Mas vamos lá. Então, a Cristiane me perguntou um negócio. Ah, tá. O assunto da postagem não precisa ser continuação, tá? E se vocês olharem, eu tô fazendo postagem, cara, nossa, toda hora. Tá até chato, né? Mas conteúdo relevante, tá? Aplicativos que publica automático, vale a pena? Depende, Cristiane. Christian, desculpa, tá? Desculpa, Christian. Depende, Christian. Depende muito, tá? Porque eu não gosto muito de usar aplicativo para Instagram. Eu gosto de utilizar aplicativo... não gosto de utilizar aplicativo de automação de Instagram. Eu usava um só, que é o Gerenciagram, só que ele parou de ser vendido, então eu parei de indicar ele e eu parei de usar ele já tem um tempo. Agora eu vou começar a testar um outro que algumas pessoas que entendem muito de automação me indicaram. E aí eu vou testar. Se ele for bom, aí eu falo pra vocês. Vou testar no meu perfil mesmo, vou ver se não dá problema e tal. E aí se ele for bom, eu falo pra vocês, tá? É uma ferramenta muito interessante. Agora, eu não indico por conta disso, porque todos, sem exceção, pode dar problema no Instagram. Então o único que não dava problema é o Gerenciagram, ele parou de ser vendido. Então talvez ele esteja dando problema, né? E um outro que eu tô testando, que eu vou começar a testar agora, que foi o que muita gente que é boa nessa área me indicou. Só que eu vou testar primeiro antes de passar para vocês. Como sempre eu vou testar, tá? Porque se eu não testar, eu não passo, eu não vendo o que eu não acredito. Show? Gente, vamos lá, vamos ver. Às vezes eu vou tirar as dúvidas de vocês aqui. Às vezes a gente faz essa live de tira dúvida e aí eu deixo essa aula que como se tornar mais relevante que o seu maior concorrente para amanhã. Vamos ver. Às vezes dá tempo aqui de fazer ainda. Eu estou em outro segmento de vendas multimarcas. Você tem a ferramenta para esse segmento? Gente, vou fazer o seguinte então. Vamos lá. Vou começar aqui agora. Eu vou responder. Hoje o tema vai ser diferente. Deixa eu tirar esse tema aqui. Como é ao vivo, a gente pode fazer isso aqui amanhã. O tema de amanhã vai ser, se nada mudar, né? Vai ser como se tornar mais relevante que o seu maior concorrente. Eu vou te ensinar a bater de frente com o maior especialista da sua área, com o maior concorrente da sua área, com a maior marca da sua área. Amanhã eu vou te ensinar isso, aqui na Maratona às 22 horas, tá? Então coloca na agenda aí já pra você participar. E hoje eu vou tirar dúvida de vocês. Então eu vou fazer diferente, eu nem precisava do Flipchart, amanhã eu vou usar o Flipchart, mas agora eu vou tirar dúvidas. Já começamos aqui tirando dúvida, respondi o Diego. Agora pode colocar a dúvida de vocês aqui com relação a marketing digital. Coloca aí, marketing digital, recrutamento, vendas, pode perguntar o que vocês quiserem que eu vou responder nos próximos minutos. Então, primeira coisa, o Jair falou o seguinte: Erickson, olha que interessante, sempre quando eu vou fazer a live com vocês, isso aqui começa a coçar. É alguma coisa psicológica, né? Enfim. Erickson, estou em outro segmento de vendas de roupas multimarcas. Você tem a ferramenta para esse segmento? Eu não trabalho, ô Jair, com ferramenta propriamente dito, tá? Propriamente dita. Eu trabalho com método. Então é o seguinte, por exemplo, eu tenho um método, que é o meu método principal, que é o robô de recrutamento 3.0. Esse método, ele foi um método focado na área de marketing de relacionamento, na versão 1.0 e 2.0. Esse método agora, ele passou por uma atualização, inclusive eu estou gravando aulas novas também, além dos que eu já coloquei, e assim, o meu objetivo é que esse método seja o método mais completo do mercado, focado em recrutamento de clientes, de prospectos e vendas, tá? Então nesse método hoje, o 3.0, você consegue ser suprido em qualquer segmento, independente se você vende produto, serviço, ou marketing de relacionamento, ou marketing digital, marketing de afiliados, independente do que você faça. Por quê? Porque as premissas que eu trouxe são as mesmas, tá? Inclusive alunos aí do 1.0 e 2.0, vocês já têm acesso ao 3.0, eu tô dando de brinde pra vocês, de bônus pra vocês, tá? Porque não era não, é um outro curso, mas eu tô dando, pra vocês terem uma ideia, eu tô dando o acesso do 3.0 de graça para todos os meus alunos anteriores do robô de recrutamento 1.0 e 2.0. Então, Jair, o que acontece? Respondendo a sua pergunta, sim,
o método, o robô de recrutamento, ele te ajuda nesse segmento. Você só precisa estudar, aprender a utilizar a ferramenta e aprender a vender. Gente, uma coisa importante, tá? Uma coisa importante. O que vai fazer vocês terem resultado é a venda. É a capacidade de venda. Por exemplo, tá? Hoje eu fiquei puto, gente. Fiquei puto. Eu confesso com vocês, fiquei puto com um aluno meu. Sabe por quê? Porque eu fico puto que eu passo 10 horas por dia fazendo treinamento, fazendo aula. Agora são de live, são 2 horas por dia de live que eu tô fazendo. Ou seja, 1 hora da tarde e 22 horas. Então eu tô investindo meu tempo em ensinar pra vocês técnica, ferramenta, etc. E o cara, o bendito, ele não entra nas aulas, ele não assiste às aulas, não entra no curso. E ele não faz, não executa. Aí ele veio falar pra mim que a ferramenta não funciona. Não existe ferramenta não funcional. O que não funciona é o piloto, gente. A Ferrari funciona? A Ferrari funciona. Mas se for uma pessoa que não dirige, não vai conseguir fazer funcionar a Ferrari. Por isso que eu sou mata fracassado. Por isso que eu tô cansado de mimimi e de gente que acha que é a ferramenta que vai mudar. E não é a ferramenta. O que vai mudar é isso aqui, ó. Cabeça. É o mindset. É você entender que você precisa estudar. Né? Não tem segredo. Olha aqui as olheiras. Antes da gente começar essa live aqui, eu tava estudando um método, né? Aí sim é uma ferramenta, estudando uma ferramenta americana, o site todo em inglês, tutorial todo em inglês, tudo certinho, tô testando. Entre hoje e amanhã eu vou fazer os testes necessários. Se corresponder ao que eu quero, vai ser melhoria pro método do 3.0 que eu vou trazer. Então, eu tô estudando o tempo todo, né? Não tem segredo. E é isso que eu tô falando, tá? Isso que eu tô falando. Então não acreditem em ferramenta, porque a ferramenta não vai mudar nada pra vocês. Ferramenta não muda nada pra mim. Por exemplo, Facebook Ads é uma ferramenta. Fazer anúncio no Facebook, o Instagram, por exemplo. Vamos pegar aqui, vamos longe não, vamos pegar aqui o Instagram. O Instagram é ferramenta. Sabe o que acontece? Até janeiro desse ano, o meu Instagram tava morto, tá? O que é morto? É morto mesmo, tá? Por quê? Porque eu fazia automático. Eu não postava nada no meu Instagram. Quem postava, a gente tinha uma postagem por dia, mas quem postava era uma pessoa da minha equipe e era automático. Eu nem olhava as métricas, nem ficava de olho. E eu que trabalho com marketing digital. Então eu cuidava de outras coisas, tá? E aí o que acontece? Eu comecei a pegar o Instagram pra moer, pra fazer o negócio. Né? Nesse último mês, nesses últimos 30 dias, eu tô dobrando o engajamento toda semana. Ontem foi um dia um pouco ruim de alcance, mas hoje já tá retomando. Então eu tô dobrando o engajamento toda semana, testando coisa nova, testando metodologia nova, etc. E as coisas começaram a reativar meu Instagram. Por que eles começaram? Porque eu comecei a fazer. Então o Instagram é o mesmo, a ferramenta é a mesma. Só que o ano passado eu não tinha resultado com a ferramenta. Esse ano eu tô tendo um resultado com a ferramenta. O que mudou? Mudou o piloto, né? Então eu sempre gosto de falar isso, gente. Não é a ferramenta, por isso que eu não gosto de ficar promovendo ferramenta. Porque ferramenta muda. Por exemplo, no robô de recrutamento 1.0 e 2.0, ele mudou totalmente. Por isso que eu fiz o 3.0. Porque o que funcionava antes não funciona hoje. Você precisa atualizar, você precisa entender como que funciona um negócio, você precisa entender como que capta as pessoas, como que cria relacionamento, como que retém a pessoa, como que faz a conversão. Então o que vai fazer vocês terem resultado com marketing digital, recrutamento e venda, é você saber persuadir, você saber entender a pessoa, você saber oferecer uma transformação diante do que a pessoa precisa. E essa que é a sacada, tudo bem? Então as pessoas que acreditam em ferramenta, não acreditem em ferramenta, acreditem em mindset, em vocês entenderem como pilotar a Ferrari. E foi isso que eu falei pro meu aluno, né? Porque o cara compra um curso, acha que as coisas vão acontecer, gente. Eu fico puto assim. E eu sou bem sincero. Quando eu vou vender, eu sou sincero. Ó, se você quer atalho, não compre. Se você acredita em Papai Noel, não compra. Por quê? Porque não existe atalho. No marketing digital não existe atalho, tá? Então, eu já falo pra vocês. Se vocês querem ter resultado, vocês terem um método que vai dar resultado de verdade, que já está testado, beleza. Os meus métodos, o robô de recrutamento, todos que eu tenho, tá? O Top Recrutador Express, que agora é um método, inclusive, fantástico para quem não tem resultado nenhum e não tem dinheiro para investir, porque é um negócio quase de graça. Todos esses métodos, eles são os melhores do mercado. Por que eu falo isso? Com toda a crença de merecimento que eu tenho. Porque eu estou fazendo muito. Quando você faz muito, quando você
faz conteúdo, quando você coloca na sua mente que você está colocando o melhor conteúdo para os alunos, você pode, de boa, com maior sinceridade, falar que é o seu método é o melhor do mundo, tá? Então, eu falo para vocês, que é um método bom, foda, pode me chamar. Agora, quer milagre? Nem precisa assistir as lives, porque eu sou mata fracassado. E aí, a partir de hoje, inclusive, eu tô defendendo essa identidade. Eu sou mata fracassado. Se o cara quer milagre, ele vai comprar, vai se frustrar aí no mundo afora que tá cheio de gente prometendo milagre. Eu não prometo milagre, eu prometo método que dá transformação, que dá resultado. E que dá resultado exige foco, disciplina. Inclusive eu falei isso na live de hoje, né? Hoje 1h da tarde eu fiz uma live e aí eu falei um pouco disso. Eu estava assistindo uma entrevista do Jô Soares com o Porchat, Fábio Porchat entrevistando o Jô Soares, e o Jô Soares já tinha aposentado, né, e tudo, e ele falou que ele ficou 29 anos entrevistando. O programa de talk show dele, a entrevista dele durou 29 anos, e ele ele fez mais de 15 mil entrevistas diferentes, ou seja, 15 mil entrevistas de pelo menos 1 hora. Olha que loucura isso, não sei se era 1 hora a entrevista, mas mesmo assim, olha que loucura, né? Ou seja, ele conseguiu conquistar, eternizar no mercado, conquistar o resultado dele, o quê? Com constância. Então não tem segredo, tá? Show! Severino falou, comprei o Recrutador Express antes de ontem, ou ontem, não sei. Que dia que libera? Automático, Severino. Se você comprou, você já recebeu os acessos por e-mail automático. Mas se você não recebeu, pode me mandar uma mensagem inbox aqui, assim que acabar, que eu olho pra você e eu te envio os acessos manual, tá? Mas é automático, gente. Todo mundo que compra os meus métodos já recebe automático o acesso por e-mail, tá? Então tá lá, Severino. Enquetes, vamos lá. Então, gente do céu, eu tô lá em cima ainda. Vamos lá, vamos continuar. Erickson, então em outro segmento, tá, eu respondi o Jair, né? Jair, te respondi aqui, sim, o método te ajuda. Cícero perguntou, enquete, gente, vai fazendo pergunta aí. Enquetes, perguntas, é uma boa para stories? É perfeito para stories. Por isso que eu coloco. Por que ele é bom para 2 motivos, tá? Primeiro, enquete e pergunta, enquete de sim ou não e pergunta, ele considera, quando as pessoas respondem, ele considera engajamento. E o Instagram, a métrica do Instagram principal se chama engajamento. Ou seja, ele mostra a sua postagem só para quem conversa com você, só para quem manda direct para você, para quem manda engajamento para você. Por isso que toda postagem eu coloco lá para você me mandar uma mensagem no direct. Porque se você mandar uma mensagem no direct, você vai se tornar meu amigo de acordo com o Instagram. E o que acontece? Você vai começar a receber mais conteúdo meu. Você vai começar a se tornar mais relevante para mim também, né? E a gente vai manter um relacionamento. Então, gente, até uma dica. Você quer receber mais conteúdo meu? Quer receber conteúdo de qualidade? Quer receber os meus stories que eu tô fazendo? Então, me manda mensagem. Manda mensagem inbox pra mim. Eu respondo todo mundo, tá? Todo mundo. Então, às vezes eu demoro um pouco a responder. Dia que eu tô fazendo aula, igual hoje eu fiquei o dia todo gravando conteúdo, mas eu respondo todo mundo. Amanhã eu vou tirar um tempo para responder todo mundo e é isso. Então, se você quer, me chama inbox. Então, o direct ele é uma forma de engajamento. A enquete é outra forma de engajamento, que é aquele sim ou não. As perguntas são outras formas. Inclusive tem um hack, né? Tem uma forma de você conseguir aumentar seu stories, que é o quê? Você fazer uma sequência de pelo menos 4 stories com perguntas sim ou não, mas perguntas fáceis de responder e que a pessoa não precisa pensar muito. Por exemplo, você é homem ou mulher? Aí você coloca homem ou mulher, a pessoa clica lá no que ela é. Ah, você sei lá, você sei o que, você gosta de animais? Sim ou não? Entendeu? Coisas assim, simples da pessoa responder. Faz 4 postagens dessa que vai aumentar seu engajamento e aí seus stories vão ser mostrados para mais pessoas. Agora é o seguinte, qual que é a questão da pergunta? Segundo benefício que é a da pergunta, tá? Então, primeiro é o engajamento. Então, stories, perguntas, enquetes nos stories são ótimos, direct também, são ótimos para engajamento. Segunda coisa que é muito bom para stories é o que? A pergunta, porque a pergunta, primeiro, você pode se fazer pergunta. Ah, Erickson, eu não tenho audiência, não tenho seguidores. Vai lá e você mesmo faz uma pergunta, porque ninguém sabe quem fez a pergunta. Erickson, sério, dá para fazer isso? Dá! Você vai lá e você pega as objeções dos seus clientes, dos seus seguidores e você mesmo se pergunta. E aí você se responde, né? Vai parecer que você está respondendo alguém. O que acontece com isso? Quando você faz isso, as pessoas que não tiveram coragem de perguntar vão se identificar com a pergunta e você vai responder essas pessoas, então você vai vender o seu negócio,
o seu produto ali. E isso é muito bom, tá? Então é muito simples, é você pegar e se fazer pergunta. Outra coisa, a pessoa que faz pergunta, quando você responde ela se sente mais próxima, ela se sente encantada. Todo mundo que eu respondo praticamente me manda mensagem inbox agradecendo depois, bate print, posta, me marca. Por quê? Porque a pessoa se sente importante. E hoje as pessoas não têm, hoje cada vez mais as pessoas não têm tempo, cada vez mais elas não se sentem importantes. Então, se você dá atenção para elas, elas vão se sentir importantes. Então, os stories são muito bons por conta disso. As perguntas são muito boas por conta disso, porque você consegue combater a objeção e criar conteúdo falando, quebrando a objeção das pessoas de uma maneira descontraída, e outra, você consegue dar atenção pessoal para as pessoas, entendeu, ô Cícero? Bom, vamos lá, gente. Severino, respondi. Vamos lá. Quem tem dúvida, segue que o tema já tá ligado. Não entendi. Ter consistência já é ser diferente e relevante, exatamente. Por que o Facebook bloqueia várias postagens no Marketplace? Por causa das regras dele, tá? O Facebook, gente, não só o Facebook empresa, tá? Ou seja, Facebook, Instagram, Marketplace, que entra dentro do Facebook, Messenger, toda plataforma, empresa Facebook, ela tem uma política de boa vizinhança. Vizinhança não existe, né, gente? Pelo amor de Deus. Boa vizinhança, tá? Ou seja, você não pode ser racista, você não pode ser homofóbico, você não pode ser xenofóbico, você não pode sair das leis da humanidade, você não pode ser cruel, nada disso. Não pode trabalhar com pornografia, nada disso, né? Isso são as políticas da comunidade lá do Facebook. Então, quando você posta um vídeo prometendo alguma coisa que não existe, ou quando você posta algo muito agressivo, violento, ou algo pornográfico, ou algo que tá racista, algo, sei lá, machista também, sei lá, qualquer coisa que saia das políticas da comunidade, o que acontece? O Facebook ele vai tirar fora os conteúdos. Então ele tira de tudo, do Instagram também. Tanto que no Instagram tem um monte de gente que já foi banida do Instagram. Um monte de gente que já perdeu o live no Instagram por conta disso, né? Então tem que tomar muito cuidado. É um tipo de censura, mas também não é, porque não é, enfim, né? Não vou entrar em questões éticas aqui, mas assim, é isso, tá? Ele tem as políticas lá. Caixa de pergunta, enquete ou simples stories. Tem diferença de entrega e engajamento? Bom, Diego, não tem diferença, tá? Por quê? Tudo faz parte, caixa de pergunta, enquete e stories, tudo fazem parte dos stories. Porém, o que acontece? Se você faz stories filmando, falando, vamos supor, eu vou fazer uma sequência de 20 stories falando. O meu engajamento vai ser baixíssimo, né? E aí, consequentemente, o Instagram ele vai mostrar para menos pessoas. E outra coisa, a minha retenção tende a ser baixa. Por quê? As pessoas que assistem stories não têm paciência de assistir vídeo grande, conteúdo grande. Então, o stories ele é uma história que precisa ter começo, meio e fim, e ela precisa engajar com a pessoa, precisa reter a atenção da pessoa. Se a sua história for muito longa, é muito difícil você reter a atenção, porque a pessoa geralmente está fazendo outras coisas e para ela passar para outros stories é muito fácil. Então, o que eu faço? Sempre o que eu recomendo? Procura trabalhar poucos stories fazendo vídeo, tá? Porque isso tende a fazer as pessoas pularem você e a sua entrega vai ser menor. Outra coisa, enquete, sim ou não. Como eu falei, quando a pessoa responde sim ou não, ela conta como engajamento. Então o Instagram ele vai começar a mostrar, ele vai começar a ver que aquele story seu, aquela postagem sua foi mais relevante. Então esse é um ponto. Outra coisa importante, dentro dos simples stories, tá? Então voltando para os simples stories, quando você faz uma postagem com texto, uma postagem de vídeo, a galera não assiste tanto e como eu falei, o engajamento cai e a sua entrega vai cair. Porém, quando você faz postagem de texto, por isso que eu faço muita postagem de texto, tem semana que eu nem apareço aqui, tá? Por quê? Porque nos stories. Porque a postagem de texto, ela comunica rápido. É um efeito outdoor. O que é o efeito outdoor? Na faculdade de publicidade, quando eu fiz, o meu professor me ensinou o seguinte, que o outdoor, a gente precisa fazer uma criação para outdoor de uma maneira que a pessoa consiga ler em 5 segundos. Então ela bate o olho ali e ela consegue ler em 5 segundos. Por quê? Porque quem lê o outdoor é quem está dirigindo. Então a pessoa que está dirigindo, ela olha lá o outdoor, ou
a placa, né? Hoje não tem cidade que nem tem outdoor mais, mas ela olha lá aquela placa grande lá e ela tem aquele lightbox, sei lá o nome lá, enfim, backlight, enfim, esqueci o nome agora. Mas ela olha lá o outdoor e ela tem que bater o olho e ler a mensagem em 5 segundos. Se ela ler a mensagem em 5 segundos, ela entende. Então não adianta fazer um outdoor cheio de texto, né? Não adianta, porque as pessoas não vão ler. A mesma coisa são os stories. Os stories têm um efeito outdoor também. Então, quando você faz um story de texto, a pessoa vai bater o olho e ela vai ler e a sua retenção tende a ser maior. Por isso que você fazer stories com poucos textos chamativos, né? E gatilhos, palavras que a pessoa bata o olho, entenda e queira ler o resto, faz sentido, dá resultado. Então eu faço muito isso. Se vocês olharem os meus stories, eu faço muito isso. Eu coloco sempre, quando eu faço texto mesmo, story de texto, eu faço sempre uma jogada de texto. Então, de forma que você bata o olho num gatilho que eu quero e para você decidir se você quer ler o resto ou se você quer passar os outros stories e o engajamento ele tende a ser maior. Outra coisa, talvez uma coisa que eu tô vendo, o Instagram ele tá priorizando muito mais entregar para as pessoas que estão extremamente engajadas do que para as pessoas que te seguem geralmente. Então você tem que fazer de tudo para aumentar o engajamento sempre, tá? E caixa de pergunta a mesma coisa. Caixa de pergunta geralmente é muito bom porque tem um outro mosquito aqui. Essa semana já teve um mosquito aqui, acho que é pernilongo, sei lá. Essa semana teve um mosquito aqui com o ar ligado a 1000 por hora e agora tem um outro mosquito querendo aparecer na live. Bom, ele apareceu de certa forma que eu tô falando aqui pra vocês. Enfim. E aí o seguinte, a caixa de pergunta é interessante porque quando você responde, como eu falei, você gera, vou espirrar, gente. Essa live aqui é cheia de autenticidade, né? Cheia de autenticidade. Vamos lá. Pronto, voltei. A caixa de pergunta, o que acontece? Quando você responde a pessoa, geralmente você gera uma identificação nas pessoas que têm a mesma pergunta, tá? Então é uma forma de você quebrar objeções muito boa. E outra coisa, você geralmente te dá ideias para gerar conteúdo. Por exemplo, hoje eu ia fazer uma aula que provavelmente vai ser o tema de amanhã, tá? Só que vocês começaram a perguntar tanto que é a primeira live da maratona que eu tô respondendo pergunta. E eu tô vendo que eu tô gerando um monte de conteúdo aqui pra vocês. Inclusive vou subir essa live depois porque tá tendo muito conteúdo, tá? Então, pergunta é uma forma de você gerar conteúdo, tá? Então, sim, aí gera engajamento também. E, por exemplo, uma coisa que eu faço muito de teste é o quê? Responder pergunta por vídeo e responder escrito. Antes eu estava respondendo só escrito, agora eu tô mesclando, tô respondendo escrito e vídeo. Por que eu tô mostrando o vídeo também? Tô fazendo resposta de pergunta por vídeo. Para vincular as pessoas na minha imagem. Então a pessoa vê a pergunta, ela vai querer assistir os stories e aí eu falo audiovisual, porque aí ela vai ter interesse mais e ela vai vincular a minha imagem, vai vincular a minha marca. Né? Se for só escrito, ela só bate um print ali e depois ela nem sabe quem que respondeu. Então esse é um ponto. Outra coisa, o escrito ele é muito bom porque a pessoa bate o olho, então hoje eu estou mesclando por conta disso, tá? Tudo é incerto. Eu vendo joias, como faço para aumentar as vendas? Matheus, primeira coisa, você tem que ter, se for no Instagram, você tem que ter um Instagram da loja, né, com produtos, com a loja mesmo, com as joias que você trabalha. Uma dica para quem vende joia, vende roupa, para quem vende produto de maquiagem, vende produto nutracêutico, produto de saúde, essas coisas. Não, principalmente, eu vou voltar. Uma dica para quem vende joia, vende roupa, vende produto para vestir, tá? Então produto de vestuário, né? Ou roupa, ou joia, ou acessório, essas coisas. Você tem duas opções. Ou você faz um Instagram que vira um catálogo cheio de foto lá do produto, ou então você vai na segunda opção, que é o que eu recomendo, que é o quê? Você vai mostrar o produto, mas em uma pessoa utilizando. Então, loja de roupa, por exemplo. Tira a foto com modelos lá usando a roupa. Por quê? Porque faz a pessoa que está do outro lado projetar na mente dela como ela vai ficar, tá? Então, a joia, a mesma coisa. Tira a foto das pessoas usando a joia. Então, compensa pagar modelo, compensa fazer alguma coisa mais elaborada. Por que, Matos? Desculpa, Matos Delmar. Por que, Matos? Como você trabalha com um nicho extremamente ligado à beleza, à estética, você tem que caprichar nessa área. Então, toma esse cuidado, beleza?
Bom, montei uma loja de dropshipping e em 2 semanas não vendi nada ainda. Já paguei anúncio no Facebook, nada. Tem algum conselho? Igor, eu não falo de dropshipping aqui, tá? Mas assim, eu já fiz drop, já faturei alto no drop, hoje eu tô focado em outros negócios. Mais uma coisa que eu te falo, o drop, ele é assim como, ele é exatamente igual a outros negócios. Como eu falei, você não vai ter resultado da noite pro dia. Eu até falei isso hoje na live. Em nenhum negócio, gente, nenhum negócio você vai ter resultado da noite pro dia. Porque botão mágico não existe, não funciona. Então o drop, primeiro, você tem que entender como funciona a operação, que é complexa, porque inicialmente pode parecer que não, mas por exemplo, eu já tive uma loja que tinha 200 pedidos por dia. 200 pedidos por dia. Vocês sabem o que é isso? É loucura, né? Então eu não quero nem saber disso mais. Então o que acontece? É uma operação complexa. Outra coisa, para você vender, o lance do drop, e não só o drop, gente, qualquer pessoa que vai vender qualquer coisa, presta atenção, para você vender você tem que ter o produto certo, para o público certo, com a oferta certa. Se você não tiver esse tripé equilibrado, você não vende, tá? Por exemplo, se você tem um produto certo, mas para o público errado, você vai ter canseira, você não vai vender. Se você tem um produto certo para o público certo, mas você não tem a oferta certa, o preço, a maneira de vender, o tipo de anúncio, essas coisas, você também não vai vender. Se você tem a oferta certa, uma oferta genial, né? Um público certo que quer comprar, mas você tem um produto que é horrível, você vai ter suporte, você vai ter problema, né? Então, por exemplo, uma vez, minha primeira loja de drop, eu tive, nossa, canseira, e foi uma loja que durou 1 mês, na verdade 2 meses. Era uma loja de games. Só que, graças a Deus, na época eu não coloquei os 2 pés, eu fui testando a operação, então não vendi tanto. Mas eu tive store, tive reembolso, foi uma canseira. Então, o Igor, o que eu recomendo? Esse meio de dropshipping é um meio que eu preferi não falar mais, porque é um meio extremamente, na minha visão, extremamente difícil de ter constância, tá? É um meio bom para até começar, para aprender a vender essas coisas, mas é um meio que, por exemplo, eu quase não conheço nenhum lojista que tem de drop que tem loja há 2 anos. Quase não conheço, eu conheço um ou outro, tá? Por quê? Porque geralmente a galera vai para outros mercados que são mais fáceis de trabalhar. Por exemplo, mercado mais fácil de trabalhar, infoproduto, que eu estou ensinando para vocês aqui, venda de produtos físicos como afiliado, venda de produtos para marketing de relacionamento, recrutamento para outros negócios. Então isso são modelos mais fáceis, que o controle está mais na sua mão do que em outros fatores, e aí você não precisa investir tanto. Beleza, Igor? Então essa é a minha posição. Não tenho nada contra o drop, como eu falei, eu já tive grandes resultados, conheço várias pessoas que têm grandes resultados, mas por ser um modelo extremamente mais complicado de trabalhar, eu prefiro não abordar esse assunto. Então eu tô te dando algumas dicas aqui, mas também talvez não seja só isso. E uma coisa, gente, importante, cuidado com o que a galera te vende, porque a galera quer, quando a gente trabalha com vendas, eu trabalho com vendas, eu sei que se eu prometesse um monte de coisa aqui que é ilógico, eu venderia muito mais, talvez 10 vezes mais do que eu vendo. Eu sei disso. Por quê? Eu sei o que cada um de vocês aqui quer ouvir. Eu sei, está na minha mente, eu já sei, eu já tenho muito tempo de prática. Então, toma cuidado com o que você compra. Por quê? Porque tem muita gente prometendo aí milagre, prometendo um botãozinho mágico que você aperta e as coisas vão acontecer, tá? Então, por exemplo, no mercado de drop tem muita gente assim, não estou falando que é todo mundo, mas tem muita gente assim também, Igor. Por quê? Porque o canto da sereia é muito bonito, né? Tipo, você vai trabalhar, não vai ter que investir nada, é muito fácil de fazer, olha um cara aqui que fatura milhões e tal. Só que não é assim, tomem cuidado, isso vale para qualquer mercado, tá bom, gente? Isso vale para qualquer mercado, eu prefiro ser pé no chão, eu tô criando essa identidade, eu sou mata fracassado. Então, tipo assim, você quer sem mimimi, você quer sem atalho, me acompanha aqui na maratona, só que, tipo, você vai aprender o que funciona na real, beleza? Então vamos lá. Nossa, tem um tanto de pergunta aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vou baixar um pouquinho de pergunta aqui. Meu Deus. Gente, vocês estão gostando da live? Dá um like aí se vocês estão gostando dessa live. Primeira live que eu tô fazendo de perguntas e respostas. E nem era a minha programação de hoje. Mas uma outra dica para vocês. Você quer começar a vender mais? Você quer começar a ter resultado no seu negócio? Você tem que estar sensível ao que o mercado dita, ao que está acontecendo, né? Então, por exemplo, eu programei para fazer uma aula aqui para vocês hoje de marketing digital, tô com o flipchart aqui atrás, enfim, eu programei uma aula completa para vocês.
Porém, no início da live, eu senti que não era bem assim. Eu senti que vocês não queriam essa aula. Eu senti que vocês queriam muito mais tirar dúvida. Então a gente já vai fazer 1 hora de aula aqui, só que tirando dúvida. E não vai dar tempo de responder todo mundo, tá? Então, olha que interessante. Tomem cuidado. Você quer vender? Começa a olhar qual que é o movimento do mercado. O que o seu mercado hoje está ditando. Por exemplo, você faz, sei lá, você faz marketing de relacionamento, começa a olhar como que esse mercado tá. Você faz venda de produtos físicos, você tem uma loja de produto, começa a olhar como que o mercado tá e começa a surfar a onda do mercado. Você não vai nadar contra a corrente. Se você nadar contra a corrente, você vai gastar muita energia e você vai morrer na praia. E inclusive é por isso que muita gente não tem constância, porque elas tentam nadar contra a corrente, tá? Então é percepção, vocês viram aqui ao vivo eu tendo uma percepção e eu mudando a ordem aqui das lives, né? Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui se eu consigo continuar aqui. Nossa, tá lá em cima ainda, vou continuar aqui, vamos lá. Caixa de pergunta respondi, Matheus, beleza, falou tudo, show, tamo junto. Ó, como faço para ter acesso a esse produto? Jair, você vai me chamar em inbox. Me chama em inbox, fala assim, Erickson, eu quero o robô de recrutamento, tá? E eu vou te mandar o link lá para você conhecer, se inscrever e vão para cima porque o negócio tá bombando, tá? Alexandre tá aqui, seja bem-vindo, Marcos, Matheus, Tereza, Gladys. Vamos lá, próximo. Gente, façam perguntas. Não existe mágica, isso mesmo. Posso fazer perguntas sobre a Rinode? Claro, pode sim. Gente, pode perguntar o que vocês quiserem. Se eu souber responder, eu respondo, né? Se eu não souber, eu falo, não sei responder isso aqui. Onde está essa live? Que live, Tereza? Ah, Tereza, a live de hoje, de 1 hora da tarde, está gravada no meu Instagram. Então, amanhã eu vou subir a gravação pro IGTV, mas tá gravada ainda. Vai lá assistir, tá? Show, sejam bem-vindos. Gente, perguntas. Uso o teste múltipla escolha para divulgar quizzes de inglês. Ó, massa, boa sacada. Quizzes é bom também, viu, gente? Fazer quiz lá nos stories. Vou fazer isso então. Show, Jair. Como fazer vendas no e-commerce da Rinode? Bom, gente, seguinte. E-commerce de marketing de relacionamento. Desiste, tá? Aqui eu vou falar a real. Desiste. Esquece, não funciona. Isso aí é só para te vender o negócio. Independente da empresa. E-commerce de marketing de relacionamento é só para te vender a real. Porque é bonito você pensar que, vou vender um produto, eu não preciso ter o estoque, e a empresa vai cuidar de tudo, eu vou ganhar uma comissão. Mas não funciona na prática. Sabe por quê? Eu vou te dar um motivo que não funciona. Só um. Eu teria 300 para te falar aqui. Mas um motivo que não funciona e-commerce para empresa de marketing de relacionamento. Não vou falar que não funciona, eu vou falar assim, esquece, porque você vai gastar muito tempo e dinheiro para aprender a vender e você não vai conseguir escalar, você não vai conseguir vender muito. Então eu vou dar essa resposta, porque senão vai chegar alguém que vai falar assim, nossa, Eric, você tá falando que não funciona, mas eu tenho resultado com e-commerce e tal. Então, para não magoar ninguém, eu vou falar aqui que, esquece, porque é melhor você focar seu tempo em outra coisa, porque é muito difícil, tá? Então é o seguinte, tô falando de e-commerce, não tô falando de negócio, tá, gente? Tem diferença. Então, por que eu não recomendo, ô Igor? Porque você tem 300 mil pessoas que são concorrentes suas. Então é mais ou menos assim, eu vendo eu vendo uma água, deixa eu pegar minha água aqui que eu preciso tomar minha água. Então, eu vendo uma água, aí eu chego pra vocês e gasto toda a minha energia aqui vendendo uma água pra vocês. Falando, gente, compre a água, beleza. Aí o que acontece? Eu levantei vocês vão pensar, vocês não vão comprar na hora. Aí, a hora que você sair aí da sua casa, você vai ver que um boteco da esquina vende água também. E você vai lá comprar água desse boteco. Então, não adianta eu ficar levantando cliente para outras pessoas irem lá comprar. Você tem que começar a trabalhar com coisas mais únicas. Inclusive, quem faz marketing de relacionamento, que é no caso da Rinode, começa a trabalhar coisas únicas. Eu já fiz marketing de relacionamento no passado, me tornei top recrutador, criei case, bati todos os recordes de recrutamento da empresa, mas o que eu fiz para crescer? Eu criei uma oferta única, criei uma forma única. Então eu não era concorrente de 300 mil pessoas. A pessoa cadastrava comigo porque ela queria. Então, dica para vocês querem vender qualquer coisa, infoproduto, produto físico, marketing de afiliados, qualquer coisa, você tem que criar um discurso próprio que a pessoa entenda que só você tem aquilo. É uma escassez realmente de oferta. Por quê? Porque aí você se diferencia de 300 mil pessoas
que fazem a mesma coisa que você. Entendeu, Igor? Por isso que eu recomendo, não foca nisso, foca em outras coisas. Show? Dúvidas, gente? Vamos lá, sejam bem-vindos. Marcelo Prado tá aqui com a gente, Ricardo, João, EVS, Lúcia, Vanessa Garcia, Oséias, Natanael. Massa, gente. Vocês estão gostando aqui da live? Marisa tá aqui também, que legal. Cauã, Jordan, Gladys, Jimenez, Luiz Antônio. Vocês estão gostando da live? Gladys, eu não entendi. Ah, tá. Agora entendi. Mara tá aqui com a gente. Tanto de aluno meu aqui, que legal. Aconselha a Hotmart? Sim, a Hotmart é uma plataforma de afiliação, né, gente? Então, assim, como eu falei, a Hotmart é uma ferramenta. Então, entendam uma coisa, ferramenta nenhuma vai dar resultado para vocês. Nenhuma, tá? Nenhuma. O dia que eu falar assim, ó, essa ferramenta vai dar resultado, é mentira. Então, eu não falo isso, tá? Por quê? Porque não é a ferramenta que muda. A ferramenta, imagina o seguinte, é a analogia da Ferrari. Por exemplo, eu sou motorista, só que eu nunca dirigi uma Ferrari. Eu tenho certeza absoluta que eu vou penar para fazer a Ferrari sair do lugar. Por quê? Apesar de eu dirigir outros carros, eu não sei dirigir uma Ferrari, uma Lamborghini. Se eu não estudar para como dirigir a Ferrari, se alguém não falar, ó, é assim que você dirige, é assim que liga o carro, é assim que faz não sei o que, eu não vou sair com a Ferrari do lugar. E a mesma coisa, por exemplo, eu sei dirigir carro, mas eu não sei dirigir caminhão. Então, não adianta eu ir num caminhão, a ferramenta é ótima para alguma coisa, é ótima para o objetivo dela. Só que não adianta, eu não vou conseguir pilotar ela. Então, a mesma coisa de avião. A mesma coisa, eu não sei pilotar um avião. Então, gente, você tem que saber que a ferramenta não vai mudar. Não vai mudar o seu jogo. A ferramenta não vai trazer resultado para você. A ferramenta é uma impulsionadora, é uma aceleradora. Mas, se você não souber acelerar, se você não tiver lá a carteira de motorista, o brevet lá para dirigir aquela ferramenta, para pilotar aquela ferramenta séria, você não sai do lugar. Qual que é a boa notícia? Que no marketing digital, tudo do online, você pode aprender e é rápido, né? Como eu falei, eu estava estudando antes da gente fazer essa live aqui, eu estava estudando uma ferramenta nova, americana, né? Uma metodologia que eu estou desenvolvendo e eu estou testando. Entre hoje e amanhã eu tenho uma meta de já fazer o teste e vamos ver o que vai rolar. Porque se for coisa boa, eu vou aprimorar, eu vou colocar no robô de recrutamento 3.0 também. Só que não é a ferramenta que vai mudar. Por quê? Se eu for ensinar, por exemplo, uma ferramenta dessa para vocês, eu vou ter que ensinar vocês a usar, a testar a ferramenta, a colocar a mão na massa. E você vai ter que assistir as aulas e você vai ter que executar, colocar em prática. Então não é a ferramenta que vai mudar o jogo de vocês. Entendam isso. O Hotmart é uma ferramenta. A Eduz é uma ferramenta. A fórmula de lançamento é uma ferramenta, de certa forma, é uma metodologia. Só que não é isso que muda. O que muda é você, tá? O que muda é você pensar e começar a estudar e testar. Então, por exemplo, na Hotmart, só pra vocês terem uma ideia, falando de Hotmart aqui, todo mundo aqui conhece a Hotmart? Coloca pra mim aí quem conhece. Vamos bater um papo aqui, gente. Todo mundo aqui conhece a Hotmart? Coloca pra mim se você conhece a Hotmart. Bom, a Hotmart é uma plataforma de afiliação. O que é isso? Por exemplo, lá dentro tem 1 milhão, sei lá quantos mil produtos. Eu acho que tem mais de 100 mil produtos. Uma vez eu vi uma pessoa falando que tinha mais de 100 mil produtos. Bom, tem mais de 100 mil produtos lá. Ela trabalha com afiliação de infoproduto. Então, por exemplo, você viu um curso lá de como fazer dieta detox. E aí você achou interessante o curso, você quer se afiliar a ele. Vamos supor que o curso é R$100. Você vai ganhar R$40, R$50, dependendo lá do que o produtor colocou, de comissão a cada venda. Então, se você investir lá R$10 para fazer uma venda de 100 e você ganhar 50, você teve 40 de lucro. É um puta lucro, né? Só que isso é o quê? Marketing de afiliados. É assim que funciona a Hotmart. Ou então, quando você tem um produto seu, um curso seu, eu quero fazer um curso. Você faz o seu curso, coloca lá para vender e você vende. Então a Hotmart, ela é isso mais ou menos, tá? Só que o que acontece? A Hotmart é uma ferramenta. Dentro da Hotmart tem infoprodutos que faturam tipo milhões por mês, tipo 2, 3, 4, 5 milhões por mês, tá? Infoproduto, curso. E tem curso que não vende nada, não vende nem R$1. E por incrível que pareça, 95% dos cursos não vendem nada ou quase nada. Por quê? Porque não é a ferramenta. Você pode estar no método certo, você pode estar no mercado certo. Se você não souber o que fazer e como fazer, você não vai ter resultado.
tá? Então essa é uma dica para vocês. Essa é uma dica para vocês entenderem. Não existe ferramenta que vai mudar o jogo de vocês. Ferramenta é só aceleradora, é só impulsionadora. Mas o que vai mudar o jogo de vocês é você acelerar, você apertar o pé ali e sentar o pé ali e acelerar. Para você sentar o pé e acelerar, você vai ter que estudar, você vai ter que fazer, executar. E essa que é a grande vantagem do marketing digital, que você não precisa ter formação de nada. Você só precisa estudar, aprender a estudar, aprender a aprender. Beleza? Você indica vender como afiliado? Indico, é uma forma de começar. Eu comecei no marketing de infoproduto há alguns anos atrás, trabalhando como afiliado. Depois eu fui trabalhar fazendo cursos, né, fazendo lançamentos de infoprodutos de outras pessoas, e depois eu fui trabalhar com os meus infoprodutos. O que me fala sobre mentoria própria? As pessoas que oferecem mentoria delas, sem curso. Bom, você tem que pesquisar, primeiro, Giovanni, não caia no conto da sereia, ou seja, não caia em promessas tipo, atalhos, milagres, isso não existe, né? Você tem que entender qual que é a proposta da pessoa e outras. Além disso, mentoria é o que? Mentor. O mentor, você tem que analisar qual que é a história do mentor. Se ele tem história, se ele tem bagagem, se ele tem conhecimento. Por quê? Não adianta, muita gente compra mentoria achando que é milagre, não é, né? Então você tem que estudar, tem que fazer, tem que praticar. Entendeu, Giovanni? Então toma cuidado. Analisa quem que é o mentor e quais são os resultados dele, tá? Isso é um ponto importante. Marina tá aqui com a gente. Valeu, Tereza, obrigado. Ó, tá ótimo, no meio da conversa de muito conteúdo estou me divertindo um monte. Meu professor é um saco. Ainda bem que não é um saco, né, Gladys? Ainda bem que seu professor não é um saco, né? Pensou? Nossa, que cara chato. O que acha sobre mentoria? Respondi. Amanhã às 13 horas eu tô aqui, gente, também. Recomenda um livro que ensine exemplos de publicações ou que ensine marketing digital? Livro físico não, Cristiano. Por quê? Porque livro físico é físico, né? Tipo, é aquilo ali, aquele papel. Não, quer dizer, depende, tá? Depende, tudo depende, né, gente? Mas vamos lá. Livro físico que fala de ferramenta eu não recomendo. Por quê? Porque ferramenta muda. Antes mudava todo mês, agora muda quase todo dia. O Facebook nesses últimos 30 dias já deve ter mudado, sei lá, umas 5 vezes, pelo menos, o Facebook Ads, umas 5 vezes, tá? Então, como eu falei, ontem eu até fiz uma live e falei assim, gente, eu tô testando aqui uma estratégia de engajamento e que se der certo eu vou ensinar vocês. Beleza, de ontem pra hoje eu comecei a testar, beleza, eu vi que o meu engajamento caiu, eu falei, caraca, isso não vai rolar. Era uma estratégia que o ano passado funcionava. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô testando outras formas de usar essa estratégia. E aí, se der certo, eu vou falar pra vocês, né? Depois eu faço um curso disso, alguma coisa assim, tá? Então, é um ponto, vocês têm que tomar cuidado. Livro que vende, fala sobre ferramenta, livro que ensina Facebook Ads, não recomendo. O que eu recomendo? Livro físico, se for físico, que ensina estratégia, ensina você a pensar. E, gente, se for para você escolher comprar curso que ensina estratégia ou ferramenta, compra sempre curso de estratégia. Por exemplo, os meus métodos todos são focados em estratégia. Apesar que eu ensino ferramenta lá dentro, porque preciso ensinar, mas é estratégia. Por quê? Estratégia, se mudar a ferramenta, você entende o jogo e você aprende. E aí você não precisa ficar refém só de uma ferramenta pro resto da vida, tá? Meu Instagram é de estética, eu posso divulgar linha Nutralight da Amway? Pode, Omara. Só que o que eu recomendo? Primeiro, gente, como que eu posso saber se eu posso divulgar uma coisa ou não? Não existe certo e errado. Porém, se você tem um objetivo comercial, aqui eu tô falando com todo mundo que é empreendedor, então seu objetivo aqui é comercial, seu objetivo aqui é usar o Instagram ou as mídias sociais como ferramenta de trabalho. Então, se você tem esse objetivo, presta atenção, você precisa entender o que seu público compra. O que está dentro do guarda-chuva ali, do que seu público compra, você pode oferecer. Então você trabalha com estética. Se a linha Nutralight, que deve ser de emagrecimento, está dentro do que o seu público compraria, que provavelmente sim, porque a estética é um público feminino e um público de emagrecimento é em maior parte feminino. Então, como nesse caso casa os públicos, se você souber promover, você pode vender sim, tá? Só que detalhe, não faça o seu Instagram como um catálogo, faça ele como algo atraente, né? Uma coisa é eu vender um shake e falar assim, gente, compra um shake de mim. Outra coisa é eu falar assim, gente, quer uma dica para você emagrecer? Dou uma dica lá, e substitui a refeição uma vez no dia para você tomar um shake, você emagrecer e reduzir a caloria e tal, entendeu? Aí é diferente. Então é isso aí.
Estou desconectada dos meus cursos, tirei o fim de semana para estudar, o que faço? Como assim, Jerusa? Você não tem um acesso do curso? Se você não tiver acesso, me manda uma mensagem inbox que eu te respondo até amanhã cedo, tá? Porque hoje eu não vou responder, que agora eu vou descansar. Mas amanhã eu vou tirar um tempo para responder todo mundo. Você me manda que eu te mando o acesso lá. Se você tem um acesso, eu não entendi a sua pergunta, tá? Então é isso. Mara, não entendi também. Sim, não, beleza, monetize. Ótimo. Ah, tá, que não conhece o Hotmart. Tá, muito obrigado pela resposta. Obrigado, Ricardo, tamo junto. Não conheço, Eduz, maravilha. Prefiro a Eduz. Eu gosto muito da Eduz, eu sou parceiro da Eduz. Como é cobrado o sistema de postagens no Facebook e Instagram? O Instagram e o Facebook, gente, ele cobra por visualizações. Então, a cada 1000 visualizações eu pago X reais pro Facebook. Como que eu sei quanto que eu vou pagar? Não tem como eu ter uma previsão. O preço ele vai mudar de acordo com o nicho de mercado que eu trabalho, de acordo com a aceitação e engajamento daquele post, daquele anúncio que eu fiz com aquele público. Então por isso que o anúncio tem que ser legal, tem que ser bom, tem que ser atraente, tem que ser persuasivo, porque quanto melhor o anúncio, mais barato eu pago para anunciar, para entregar, para o Instagram entregar. Então ele tem uma série de variáveis, mas eu pago por mil impressões, 1000 exibições, tá? Tô resumindo aqui, mas tem várias formas, inclusive eu posso fazer depois uma aula só sobre anúncio para vocês. Você já fez a fórmula de lançamento? Já. Aqui, inclusive, o quadrinho da fórmula aqui, ó. Esse aqui é o quadrinho da fórmula lá do evento lá. O Érico é foda, o Érico é muito bom. Eu recomendo, o Érico é foda. Tenho muita gratidão por ele. Mas qual livro de estratégia que você indica? Bom, tem vários, Christian. Bom, vou fazer uma live depois só sobre livro, porque eu tenho aqui um guarda-roupa cheio de livro de estratégia, tá? Cheio de livro, tá? Tipo, não vou nem... pra começar, trabalho 4 horas por semana, tá? Esse é um livro que eu recomendo, pra começar, sobre estratégia de marketing digital. Trabalho 4 horas por semana, eu tenho ele aqui, só que ele não tá aqui agora, ele tá lá do outro lado. Que é do Tim Ferriss, tá? É um livro que tem a versão em português e é um livro muito bom. É um livro pequenininho assim, ó, dessa grossura. Tá? Mas é um livro que vai abrir sua mente para as automações, para um monte de coisa. Arte da Guerra é muito bom, legal, show. Gente, vamos lá. Dúvidas? Esse top recrutador é para todas as empresas? Sim, todas as empresas e todos os negócios. Gente, uma coisa importante. Todos os meus métodos hoje, eles são focados em todos os segmentos. Por quê? Assim, hoje os métodos que eu vendo, né? Porque antes eu vendia o método só para um segmento específico. Os métodos novos que eu vendo são todos os segmentos. Então o Top Recrutador Express e o Robô de Recrutamento 3.0 são para todos os segmentos, tá? Por que eu fiz para todos os segmentos? Porque eu entendi uma coisa importante, que todo negócio, independente do que você faça, você precisa ter 2 habilidades apenas, só 2. Você precisa entender, desenvolver a habilidade de recrutamento e desenvolver a habilidade de conversão ou venda. O que é isso? Recrutamento é a arte de você captar pessoas interessadas no que você oferece. É a arte de você recrutar, de você selecionar o público, de você trazer esse público para o seu ambiente, de você se relacionar, certo? Então isso é recrutamento. Isso vale para qualquer segmento, tá? E conversão é o quê? Conversão é venda, é cadastro, é o que você tem de objetivo. Então, por exemplo, se o meu objetivo é trazer gente para a live, a minha conversão é o quê? Divulgar a live para vocês virem aqui. Essa é a minha conversão. Se em uma live de venda o meu objetivo é vender, a minha conversão é venda, não é quantidade de gente. Por isso que eu falo, você precisa entender que o seu Instagram não precisa ser com mais seguidores possível. Você precisa apenas atender o seu objetivo de conversão. Se você quer vender, você precisa atrair pessoas que vão comprar. Se você quer recrutar, você precisa atrair pessoas que vão entrar naquele negócio, que vão entrar naquele objetivo que você está oferecendo. Então, você não precisa de muita gente, você precisa fazer números, que é com constância, fazer muitos números e tudo, mas criar principalmente relacionamento. Beleza? Então é muito bom. Isso aí, Tim Ferriss. Tem PDF também, tá? Muito bom esse livro. E é isso. Então, os meus métodos sim servem para todos os segmentos. Hoje os métodos atualizados.
E o robô 3.0 é o método que eu mais recomendo porque ele é mais completo e você vai aprender as técnicas de recrutamento mais efetivas, tanto com anúncio no Facebook, no Instagram, tipo de conteúdo, modelo de postagem, como gerar conteúdo, tudo isso, tá? Para você se tornar atraente para o seu público e você captar as pessoas certas para o seu negócio. Beleza, gente? Então, inclusive, quem quiser o robô de recrutamento 3.0 pode me chamar em inbox aqui no meu Instagram, Erickson Sobrinho. Me chama em inbox, me manda uma mensagem em inbox assim, ó, quero um robô de recrutamento. Tá? Quero o robô de recrutamento. Manda assim, quero o robô de recrutamento para eu identificar você e para eu entender que você estava nessa live aqui e que você quer se inscrever no robô e aí eu vou te mandar todas as informações. Show? E é isso aí, gente. Gostaram da live de hoje? Tamo junto, Igor. Pode me chamar em inbox aí. Tamo junto. Obrigado, gente. Obrigado. Tamo junto. Tô feliz com a live de hoje. Vocês gostaram da live de hoje? Gostaram? Eu tô finalizando aqui agora que eu tenho 40 segundos para fechar a live, porque senão o Instagram vai derrubar aqui minha live. Mas se vocês gostaram, eu vou pedir para vocês, então, dá um like, mete o dedo nesse coraçãozinho e principalmente envia essa live para 5 amigos, 10 amigos, para quem quer aprender marketing digital, recrutamento e vendas, para quem quer se tornar um Instagram mais atraente, para quem quer ter mais seguidores qualificados, para quem quer converter mais através da internet, tá? Então envia essa live e lembrando que todos os dias nós temos live 1 hora da tarde, quase todos os dias 1 hora da tarde, mas todos os dias garantido durante 90 dias às 22 horas, 10 horas da noite. E é isso aí, tamo junto e até amanhã.